Olá pessoal do segundo ano, e aí, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou passando mais uma vez para a gente dar continuidade às nossas atividades, tá bom? Nós vamos fazer a correção da atividade passada. Mas antes de iniciar, queria só lembrar vocês que as nossas aulas agora serão ao vivo, né? Então, nas nossas aulas, terá o assunto, vamos debater e vamos também já responder as questões relacionadas a essa atividade, tá certo? Espero que vocês consigam acessar, que vocês consigam e participem da aula, tá certo? Assim vai ficar mais fácil pra gente, ok? Aqueles que não conseguirem, vai ficar postada a atividade na plataforma, tá certo? Agora, a aula ao vivo, a gente vai ver como vai poder disponibilizar, ok? Mas se vocês conseguirem participar da aula, será maravilhoso, tá certo, gente? Espero que possa revê-los na aula ao vivo, ok? Então, vamos lá. Na atividade passada, nós fizemos sobre política, a arte de governar, né? E fizemos 3 perguntas. Para que serve a política? Quem faz a política? E o que é ser político, né? Então, para que serve a política, né? Para Max Weber, ele disse que política é o conjunto dos esforços que se faz em vista de participar do poder ou de influenciar a divisão do poder entre os estados ou entre os diversos grupos no interior de um mesmo estado. Hoje em dia, quando a gente fala de política, as pessoas têm um pensamento diferente. Por quê? Porque já estão cansadas, né? De corrupções, de mentiras, né? E acham que a política seja isso aqui, né? Alguém no poder manipulando os seus eleitores, né? Ou manipulando as pessoas, né? Só que a gente não pode confundir política com politicagem, né? Política é uma ciência, né? Como diz aqui primeiro no assunto, ele diz que política é conhecida como a arte da cidade, né? Ou a ciência da cidade. Mas não é bem a arte ou ciência da cidade. Política é a arte de governar, né? Pelo bem-estar de uma comunidade. Tá entendendo? Antigamente, era chamada de arte ou ciência da cidade, porque era definida antes pela polis. O que era polis? Era o nome dado às cidades-estados, né? Era onde, na Grécia Antiga, a polis era o local onde as pessoas se reuniam, as pessoas que compunham o estado e os cidadãos comuns, que podiam participar das suas cerimônias. E as pessoas também podiam opinar e questionar sobre o que estava acontecendo no seu país ou na sua comunidade. Então, antigamente, as pessoas participavam ativamente do que se acontecia na cidade, tá certo? Hoje não é assim, as pessoas participam, mas de uma forma diferente, né? Participam, se o que gosta e o que não gosta, fazendo seus protestos da forma que acham melhor, né? Então, ele disse, ó, a palavra política, né, vem do grego politique, que significa arte ou ciência da cidade. A primeira definição, na verdade, está vinculada à etimologia da palavra política, que deriva de polis, que era o nome dado pelos gregos às cidades-estados, né, como eu já falei para vocês. Assim como a epistemologia e a ética, a política é uma disciplina da filosofia, tá certo, gente? Ela faz parte da filosofia. Por quê? Porque trata justamente do ser humano, do homem, como ele se reorganiza na sociedade, como ele resolve os seus problemas, né? A forma que ele age. Por isso que a política está ligada à filosofia, né? Aí é tanto que ele diz aqui, ó, é a parte que trata das questões relacionadas à forma como o homem se organiza socialmente e como ele busca soluções para os seus conflitos, né? Promovendo ações cujo objetivo seja o bem comum. Existem sim aquelas pessoas que não procuram o bem comum da comunidade, procuram sim beneficiar-se a si próprio. Aí é onde entra a parte de politicagem, né? É quando a gente diz que quando se fala em política, as pessoas já pensam o quê? Em corrupções, já pensam em desvios de dinheiro, né? Nessa famosa Lava Jato. Só que isso aí não é a política, isso aí é a politicagem. É algo totalmente oposto à política.
A política é a ciência que visa o bem comum, não o mal, né? Não dar privilégios a um e deixar outros sem o que lhe seja necessário na sua comunidade. Então, vamos lá. Nós passamos agora umas questões. A gente não pode deixar que a politicagem tire o que existe de positivo na política. Tá certo, gente? É tanto que esse ano tem eleições e serão no mês de novembro, né? Devido a essa pandemia. Mas a gente não pode, de jeito nenhum, ver a política como politicagem, que é algumas formas, que é algo que algumas pessoas usam, né, para se beneficiar do que é do povo, tá certo? Então, não vamos deixar que a politicagem faça com que a gente esqueça o que realmente é a política, tá bom? E para você, o que você entende por política? Eu entendo a política como isso, né? A política é a ciência que trata, que cuida do bem comum da sociedade, tá certo? Então, quando vocês forem responder essa questão, não pensem na politicagem, pensem na política como ciência, tá certo? Qual é a origem da palavra política, né? Então, vem do grego politique e significa a arte ou a ciência da cidade. Nome que os gregos davam às cidades-estados. Polis, né? As cidades-estados eram chamadas de polis, que era onde aconteciam as reuniões. E outra, os gregos são as pessoas que mais têm exemplo de organização de Estado naquela época, viu? Assim como a ética e a epistemologia, a política também é uma disciplina de quem? Da filosofia, tá certo? Do que trata a política? Então, e aí? O que vocês acham que a política trata do quê? Eu acabei de falar aqui de algumas partes do que a política trata. Mas logo abaixo do assunto de vocês, ela diz, ó, a política trata da organização socialmente, a política trata das questões relacionadas à forma como o homem se organiza. Desculpe, gente. Como o homem se organiza socialmente e buscam soluções para os seus conflitos sociais. Então, é sobre isso que a política trata, tá certo? Da organização do homem na sociedade e da busca pela solução dos seus conflitos, ok? Número 6. Diferencie política de politicagem. Então, aí está agora. Vocês podem definir política como a ciência do bem comum da sociedade e a politicagem, tudo aquilo que é negativo do lado da política. Ou seja, desvios de dinheiros, corrupções, falsidades, conchavos políticos, isso é politicagem, tá certo? Aí vocês agora colocam a diferença bonitinho para vocês aí. Atualmente, ao falarmos em política, o que muitas pessoas pensam? Acabei de dizer, né? De acordo com as coisas, né, com o passar do tempo e tudo que a gente vê nos jornais e acontecendo não só no Brasil, mas em outros países, as pessoas veem a política como uma mentira, né? Como uma politicagem, como uma rede de corrupção, uma rede de desvios de dinheiro, certo? Mas precisamos frisar que a política não tem nada a ver com isso, tá certo? No número 8, ele disse: você concorda que a política está presente em todas as nossas relações cotidianas? Justifique a sua resposta. Então, você acha que a política existe na nossa vida todos os dias, no nosso cotidiano? Sim, gente. E sem a política, a gente não viveria. Por quê? Porque é através da política que a gente se organiza. A gente se organiza em casa, a gente se organiza na sociedade, a gente se organiza no trabalho. A política nos ajuda a conviver socialmente e, como ele disse aqui, a resolver problemas, né? Procurar soluções para os nossos problemas.
desde os nossos dentro de casa, como fora. É por isso que existem as políticas públicas para o meio ambiente, políticas públicas para a economia, políticas públicas para o lazer, políticas públicas para a economia, para a nossa casa. Tudo na gente gira em torno de uma política. É por isso que a gente a gente usa a política todos os dias no nosso cotidiano, tá certo? Então aí na nossa próxima aula, né, que será ao vivo, que a gente vai continuar com o tema de política sobre o homem, né, um animal político, a gente vai falar um pouco sobre Aristóteles, né, sobre a finalidade da política, que é realizar o bem da coletividade, como também Aristóteles dizia, né, entendia que a política tinha um propósito eminentemente ético, na medida em que, para ele, o objeto de estudo da ciência política era a promoção do bem comum. Né? Então, vocês vejam que desde os gregos para cá, sempre falam na coletividade, na sociedade, o bem comum de todos. Né? Então, por isso que eu digo que a gente não pode confundir a política com politicagem, tá certo? Também nós vamos falar um pouco sobre os sistemas de governo, né? Que são divididos em monarquia, democracia, aristocracia, né? Que recebem outros nomes também, como tirania, oligarquia. Vamos falar de várias formas de governo, né? E das formas que eles são usadas hoje em dia, tá certo, gente? Então, a política é algo que está em nossas vidas, né? Como a gente já acabou de falar. Nossa vida se resume a uma política, né? Agora, precisamos o quê? Organizá-la, né? Saber como agir e o que fazer para soluções desses problemas, né? E como enfrentar esses problemas. Então, é para isso que a gente usa a política, para fazer uma organização, né? Tanto da nossa vida social, como nossa vida familiar, tá certo? Então, espero que todos vocês possam acompanhar a aula, tá certo? Que a gente possa debater sobre esse tema, que é um tema que está no auge, embora nós estejamos nessa pandemia, mas se vocês prestarem atenção, ainda será um ano político, né? A política esse ano acontecerá no mês de novembro, devido à pandemia, mas haverá eleições. E o que eu quero é que vocês não pensem na política como a politicagem, tá certo? Nós não podemos pensar nisso, embora esteja acontecendo muitas coisas no nosso país, né? No mundo inteiro, né? Sempre acontecem alguma coisa. Mas a gente não pode deixar que essas coisas tirem o significado real de política, certo? A gente não pode deixar que o nome política como ciência seja mudado para politicagem, ok? Então, cada um tem a sua opinião em relação à política, em relação ao que seja, mas o que nós estamos tratando aqui não é da política de eu vou votar de tal candidato, você tem que votar para o outro. Gosto de um partido e todo mundo tem que ir por esse partido, não. Nessa política que nós estamos falando do bem da coletividade, tá certo? O que é bem comum para que as pessoas possam viver socialmente com as soluções de seus problemas através de diálogos ou através de características ou de algo que possa resolver o que vocês estejam necessitando, tá certo? Então, a nossa finalidade aqui da política é justamente o que disse Aristóteles, né? É o bem da coletividade, ok? Vamos falar também sobre a ditadura, né, perfeita, né? Como disse aqui Aldous, ele disse assim: a ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Ou seja, a ditadura foi um período também político, foi um período que teve muitas pessoas precisaram ser exiladas, muitas pessoas foram torturadas e até mortas, né, por conta da política, mas não da política em si, por conta da
politicagem, né? Porque pessoas que usam da política por ter o poder acham que os outros não fazem diferença. Então, não vamos deixar que se confundam a política. Eu sei que não tem como a gente deixar de pensar no que se acontece no nosso Brasil, depois de tantas coisas que a gente vê, né? Às vezes a gente diz assim, eu não concordo, poucos ganham muito e muitos não ganham nada, né? Não, a divisão é irregular, está dividido de forma errada. Exatamente. Tudo isso está dentro da política, né? Agora, quem faz a política, o homem que é o ser político, que está voltado para isso, é que tem que assumir essa responsabilidade e de tentar colocar no lugar as coisas do jeito que elas devem ser, né? Promover o bem da coletividade, procurar soluções para que melhore, né? Para que acabe, para que some com a corrupção, com os conchavos políticos, para que aí sim a política como ciência ela possa prevalecer e dar origem realmente ao que condiz ao seu nome, né? Bem da coletividade, né? A arte, a ciência da cidade, ok? Então, espero que na próxima aula vocês possam participar, tá certo, gente? A nossa aula será ao vivo, a gente vai debater. Além do debate e do assunto, nós já vamos responder a nossa atividade sobre esse tema, tá certo? E aí sim, caso alguém não consiga participar, estará disponível na plataforma a atividade e o assunto, ok? Mas se vocês puderem acessar a aula ao vivo, será bem melhor, até porque a gente vai poder se ver, conversar e colocar nossos assuntos e as nossas discussões em dias, tá certo? Espero vocês até a próxima aula, tá bom? Um abraço para todos vocês e até lá!